Muito bem-vindos a todos. Gostaria de abordar com vocês hoje um ponto power. É o seguinte, queridos, na verdade, quando eu falo que é power, é porque eu acredito de verdade. E se o shiur passado foi power, é porque esse também é power, porque para dar um shiur, a pessoa tem que acreditar profundamente naquele tópico. E quando a gente fala da Torá, pessoal, olhem que curioso. Sempre que a gente pensa na Torá, talvez duas coisas vêm à nossa mente. Hashem, Deus, que nos deu a Torá, e sem comparação, obviamente, mas fora Hashem, quando a gente pensa no conceito Torá, em quem mais a gente pensa se a gente for falar de alguém, algo? Quando a gente pensa em Hashem, mais uma vez, enquanto vocês pensam, a gente pensa na Torá, melhor dizendo, a gente pensa em Hashem, mas em quem mais fora Hashem? Então, obviamente que, indiscutivelmente, imagino que essa resposta que veio na mente de cada um de vocês é Moshe Rabbeinu. Porque sem Moshe nós não teríamos a Torá. Quem nos deu a Torá no Har Sinai foi Hashem via Moshe Rabbeinu para o povo. E é impossível desvincular a Torá Kedoshá de Moshe Rabbeinu. É impossível. E eu gostaria que vocês me permitissem fazer uma pergunta e encarasse a pergunta com veracidade, com verdade, que talvez a pergunta tenha que machucar mesmo, e se machucar é bom sinal, no bom sentido. Por que de verdade foi Moshe Rabbeinu, pessoal? Se a gente olha para uma empresa, uma corporação, qualquer business, qualquer instituição, seja ela pequena ou especialmente se for grande, a gente olha, tem um presidente, tem um CEO, tem um CFO, e a pergunta é, por que esse homem está no posto? Bom, normalmente eu acho que tem duas respostas, ou porque ele é filho do dono, ou família do dono, então ele está no posto, ele é herdeiro, ele faz parte da família real, entre aspas, ou outra razão que a pessoa pode estar no posto é porque ele é muito bom, ou ela é muito bom, ela tem muitos dons, ou ele tem muitos dons, por isso que essa pessoa está no posto. Acho que tem duas possibilidades, eu fiquei pensando, ou que a pessoa é herdeira da família real, ou que ele tem muitas qualidades. O CEO do mundo, óbvio que é Hashem, mas o CEO da obra mundial, que até hoje, diga-se de passagem, é o livro mais vendido que é a Torá no mundo. Então, quem é o CEO da Torá que representa humanamente quer dizer, né, não que a Torá Deus me livre seja humana, mas que nos entregou de forma a Torá, a pessoa que nos entregou a Torá é Moshe Rabbeinu. E de repente quando a gente olha na Torá, no Sefer Shemot, Moshe Rabbeinu, me permitam, já chegando, ele já nasce, ele já foge do Egito por alguma razão, volta já sendo líder, e a gente sabe que ele olhou aquele arbusto que se queimava, mas não se consumia, e aí Hashem já falou, mais um minuto, você é o CEO, mas por que você é o CEO? O que você tem, Moshe Rabbeinu? Tem que ser ou herdeiro ou tem que ser alguma qualidade muito top, isso é muito bom. No caso, herdeiro não vai rolar. Por quê, pessoal? Porque a Torá, quando conta para a gente do nascimento de Moshe Rabbeinu no começo do Sefer Shemot, tudo isso em Parashat Shemot mais uma vez, e Sefer Shemot, está escrito, Vayelech ish mi bet Levi, um homem da família de Levi, ele vai kachet bat Levi, casou com uma mulher de Levi, e teve um filho, não fala nem o nome da pessoa. E os comentaristas perguntam, por que não fala o nome da pessoa que casou, quem casou com quem? Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, casou com Yocheved. Por que não diz, Amram casou com Yocheved e teve Moshe Rabbeinu? Fala, não, teve um homem de Levi, que se casou por sua vez com a mulher de Levi e teve um filho chamado Moshe. Fala o nome dos pais. Os comentaristas dizem que é para a gente não vincular Moshe Rabbeinu com os pais dele. Não pensa que Moshe Rabbeinu é Moshe Rabbeinu por causa dos pais. Ele é por ele mesmo. Então, isso já faz a gente descartar a opinião de ele ser herdeiro. Por isso que ele virou o CEO de Bnei Israel. Porque, de novo, a Torá conta pra gente que um homem de Levi se casou com uma mulher de Levi e nem menciona o nome. Então, não é por eles serem eles que Moshe Rabbeinu virou Moshe Rabbeinu. Então, só sobra a opção que Moshe Rabbeinu tem que ter uma qualidade master. E alguém tem que contar para a gente com essa qualidade master e única que a Torá conta para a gente aqui em Sefer Shemot, não no fim do Torá. No fim do Torá conta que Moshe Rabbeinu era muito humilde, é verdade, mas é só lá no fim. Aqui, quando Moshe Rabbeinu é eleito,
a Torá não conta para a gente absolutamente nada, aparentemente. Então eu queria ver qual é a qualidade que ressalta, que é a única que Hashem conta sobre Moshe Rabbeinu, e por isso que ele foi escolhido, pessoal. De verdade, a pergunta tem que machucar, no bom sentido, e logo em seguida, queridos, eu queria aprender algo importante com vocês, prático para hoje aqui e agora. É o seguinte, Moshe Rabbeinu, a Torá conta para a gente no começo de Shemot, esse é o curso da história, que Moshe Rabbeinu vive na casa do Paró, ele é salvo da água, né? Como todo mundo conhece, vai para a casa do Faraó, do palácio, vê um egípcio batendo num judeu. No dia seguinte ele vê 2 Yehudim brigando, e aqui termina, Moshe Rabbeinu tem que fugir do Egito, e depois, logo em seguida, a Torá conta para a gente que ele é eleito o líder de Bnei Israel, e Hashem fala com ele e volta para o Egito, anos depois, para salvar o povo. Mas um minuto, ele sai como um jovem de 17 anos, volta dezenas de anos depois, mas a Torá não conta nada para a gente importante que define Moshe Rabbeinu em toda essa trajetória, a não ser que ele viu um egípcio batendo num judeu, e que ele viu 2 judeus batendo e foi intervir nos 2 casos. Então a pergunta é, que curso que Moshe Rabbeinu fez? Que cursinho ele fez? Que intensivão ele fez para virar a Moshe Rabbeinu? Então, a Torá conta para a gente, se a gente colocar uma lupa e olhar mais perto a Torá, que tem só esses poucos versos que contam para a gente sobre Moshe Rabbeinu, é o seguinte, antes de ele ser um líder. Vaigdal Ayeret, que essa criança cresceu, Vateavieu lebat Paró, quer dizer, Moshe Rabbeinu não amamentava das mulheres egípcias. A Torá conta para a gente que, com atenção, tem que ler aqui, que a filha dele, a irmã dele, Miriam, pegou ele, levou ele para sua casa, deixou ele crescer primeiro, atenção, está escrito na Torá isso, depois, quando ele já cresceu, levou ele para, que ele já terminou o período de amamentação, que talvez seja 2 anos, e depois ele voltou para o palácio do faraó. Vahile Ben, ele virou um filho para o palácio do faraó. E aí, logo depois, ele já... A Torá conta para a gente no passuco seguinte, vai Gdalo Moshe Rabbeinu cresceu, e ele saiu ver os irmãos brigando. Que um egípcio estava batendo no judeu, depois no dia seguinte 2 judeus se batendo. E o Rashi faz uma pergunta, peraí, você acabou de me falar vai Gdalo Ayed, que Moshe Rabbeinu cresceu. E no passuco seguinte está escrito vai Gdalo Moshe, que Moshe Rabbeinu cresceu, mas ele já cresceu antes. Um verso atrás fala que ele cresceu, voltou para o palácio do faraó, morou lá, e aí Moshe Rabbeinu cresce e ele vê 2 judeus se batendo. Mas ele já tinha crescido antes. Que crescimento foi de novo nesse passuco aparentemente redundante? Então Rashi fala para a gente o seguinte, o primeiro crescimento foi o crescimento de tamanho. E passou uma certa 1, 2 anos, 3 anos, ele cresceu, depois que amamentou ele, a mãe dele amamentou ele volta para o palácio do faraó como filho. O segundo crescimento, diz Rashi, que o passuco fala Vaigdal, ele cresceu. Diz Rashi, o que quer dizer que ele cresceu, meus queridos? Ele virou agora boss, virou o chefe, o CEO no palácio do faraó. Então, aprendam comigo, porque ele virou o CEO no palácio do faraó, só porque ele era herdeiro, porque ele era filho adotivo do faraó. A Torá não conta nenhum louvor que ele tinha, apesar que ele tinha muitos, mas não conta. Então, nesse caso, ele virou herdeiro, ele virou CEO do Egito. Por quê? Porque ele era herdeiro do posto. Essa é uma das razões que a gente falou que faz sentido, make sense, a pessoa ganhar o posto. Mas um minuto. Porque ele virou herdeiro, isso serve para o Egito, mas porque ele virou o CEO da Torá? Do Egito, ok, mas e CEO da Torá? Porque ele deu a Torá para a gente. Qual atributo Moshe Rabbeinu tinha, meus queridos? Diz a Torá para a gente o seguinte, Moshe Rabbeinu morava no palácio do Paró, e prestem muita atenção aqui, queridos. Quando ele mora no palácio do Paró, jacuzzi, salmão, sushi, primeiro pizza, depois churrasco para poder comer leite e carne, não perder nenhum menu, e é tudo numa nice, tudo maravilhoso, tudo uma delícia, música clássica de fundo, tudo maravilhoso. Bem, ele olha pela janela, ele vê um egípcio batendo num judeu. O que ele faz? Ele vai lá, se depara com a situação e age. Ele podia muito bem ter ficado no seu palácio, on the rocks, numa boa, sem fazer nada. Ou ele podia ver, falar, tá, vou fazer um teilim, vou embora. Ele falou, não, deixa eu intervir de verdade. Não que um teilim não seja importante, mas não é algo só para fingir que eu fiz. Eu quero agir para cuidar da situação. Então ele vai lá, ele fala para o egípcio, porque você está batendo no judeu. E ele separa a briga e cessa a briga.
Rashi fala para a gente uma coisa muito curiosa, que é a única coisa que a gente sabe sobre Moshe Rabbeinu, que fez ele ser o CEO da Torá. Natan eno velibo liot metzer aleim. Rashi diz para a gente tem que enquadrar essas palavras, que Moshe Rabbeinu olhou, enxergou, Natan eno, colocou os olhos, quer dizer, de fato ele olhou mesmo, não só olhou, ele enxergou, velibo, e ele sentiu a situação do Yehudi para poder ajudar ele. Ou seja, qual é a única midá, o único atributo que a Torá conta para a gente que fez Moshe Rabbeinu virar o CEO da Torá? Do Egito era porque ele é herdeiro, mas da Torá. E até hoje a gente fala Torá Hashem, Torá de Moshe Rabbeinu, a gente fala Moshe foi o nosso professor. Quem seja a pessoa, Moshe Rabbeinu é o professor dele, porque ele deu a Torá para a gente. Ele foi a pessoa que entregou a Torá para a gente, quer dizer, passou por Hashem e depois por ele. Mas por quê? Uma única midá que Moshe Rabbeinu tinha empatia. Ele, como se tem empatia nas palavras do Rashi, pessoal, Natan eno, ele primeiro olhou, enxergou, Venatan libo, e depois, queridos, ele sentiu pela situação. Tem 2 steps, olhar, enxergar, sentir. A gente, muitas vezes, pessoal, na vida, falando em empatia, que foi a midá que fez Moshe Rabbeinu, isso por si só já tem que deixar a pessoa parar e refletir, escolheu ser escolhido, não tem mais nenhum outro atributo falado sobre Moshe Rabbeinu na Torá até ele ser escolhido, esse é o único. Essa empatia, meus queridos, que Moshe Rabbeinu teve, e por isso ele foi escolhido, é que ensina pra gente algo muito importante. A gente não tem como adivinhar o que os outros pensam, olhando pelo menos. Ou pelo menos é o que parece. Mas, Rashi fala pra gente que a gente sim tem como adivinhar, como participar do sofrimento, da dificuldade ou da alegria também do outro. Como? Rashi diz, Natan eno, primeiro você olha, enxerga a situação, para, congela, enxerga a situação e depois, Venatan libo, depois sente pela pessoa. É incrível isso. Sem isso, a gente vê, mas a gente não enxerga. Sabem que, interessante pessoal, olha o que a Gemara fala no Tratado de Sanedrin, na página 29b, um slogan talvez, que é uma das verdades da Gemara. Kol mili dechdi, tudo que a pessoa fala da boca para fora, vamos falar assim no português, lod chiri inchi. A pessoa nem se lembra disso, ele não bota muita fé, como a gente fala no português, ele esquece. Ele não presta muita atenção, ele esquece. Coisas que a pessoa presta mais atenção, ele vai lembrar. Olha, eu comprei esse carro por tanto, paguei caro, então para mim foi algo importante, a pessoa vai lembrar. Ou se a pessoa se esforçou, sem comparação, para estudar uma Gemara, se esforçou, já que teve que se esforçar, ele vai acabar lembrando. O Talmud, kol mili dechdi, tudo que a gente faz da boca para fora, a gente não presta muita atenção. Lod chirin, a pessoa nem lembra, ele nem é cobrado por isso em termos monetários, diz a Gemara lá no Tratado de Sanedrin. Por quê? Eu acho que a Gemara está contando para a gente, pessoal, quando a gente fala da boca para fora, não, mas quando a gente para e olha e precisa parar e olhar, e aí sim a gente consegue prestar atenção, a gente consegue focar, aprender e até sentir o que o outro está sentindo de verdade. Olha que curioso. Tentem imaginar que 2 pessoas, e tem milhares de situações assim, moram no mesmo bairro, vão na mesma sinagoga ou trabalham no mesmo business. Pronto, 2 situações, ou sinagoga ou business. Funciona para tudo, mas vamos pegar dois exemplos. Um dos indivíduos, ele está na comunidade, ou está na sinagoga, ele fala, uau, o que você faz? Ele fala, uma vez por semana eu estou muito ocupado, 2 vezes, eu estou ocupado com fazer algum chesed, alguma instituição de bondade para a comunidade, para pessoas que precisam, daí por diante. Ou, se for no business, ele fala, olha, eu estou ocupado agora, que eu estou fazendo um curso para crescer mais na empresa, para entender melhor os outros, para gerir melhor os outros, o que for que ele faz na empresa. A outra pessoa, que vai para a mesma sinagoga, a outra pessoa que trabalha na mesma empresa, fala, ei, e você participa de qual projeto de chesed, de bondade, de ajudar os outros, de pensar não só em si, nos outros? Porque a gente tem 2 olhos, um para olhar para a gente e um para olhar para os outros. Fala, eu não participo de nada, mas por quê? Fala, não tem nada que precisam de mim, já está tudo completo, esse aqui já tem projeto, esse aqui já tem gente, esse aqui já tem dinheiro. E na empresa? Pergunta para o fulano, que curso você faz? Fala, não tem nenhum curso para fazer, já estou organizado aí, já está meu dia a dia fluindo. Mas um minuto, por que fulano na sinagoga achou um curso ou na comunidade algo
de Hesed para fazer de bondade, na empresa achou um curso, fulano B falou que não tem nada que precisa, já está tudo completo, ou já não tem nenhuma proposta de Hesed necessária, e na empresa não tem nada para crescer. Estou querendo mostrar para vocês que sinagoga, comunidade e empresa, funciona em tudo, não é só em 2 pontos. Por isso que eu peguei um ponto religioso e um ponto laico. Porque o primeiro, o pessoal, Natan Enov Elibo, ele olhou, parou, olhou e falou, como eu posso ser útil ao público? Como eu posso ser útil no business ao meu crescimento? O segundo olhou, mas não enxergou. Quando a pessoa não para, não enxerga, ele não vê nada. Passa batido. Diz o Talmud. Se a pessoa não presta atenção, ele fala, mas não disse nada. Tem muita gente que sabe falar bastante, não dizer nada. E a gente vê isso no jogo de futebol. A pessoa querendo mostrar para vocês quanto isso é verdadeiro. Olha que interessante, pessoal. Aqueles que amam futebol. Quando a pessoa torce para um time, olha que legal, e o time dele perde, que ele fala, o juiz roubou. Né? Ou o adversário tinha um benefício que a gente não tinha, o adversário estava com alguma coisa, não fez o exame antidoping, alguma coisa. Agora, difícil falar, o meu time foi ruim, o meu time não sabia jogar. Por quê? Porque a pessoa está sempre olhando, ele não olha para si, ele quer olhar para fora, ele não quer enxergar nada. Quando a pessoa não quer enxergar, ele não vai ver o defeito, ele vai sempre colocar defeitos nos outros para tranquilizar a sua mente. Quando a pessoa compra um carro, por exemplo, o pessoal vale para tudo isso. Olha que power. A pessoa compra um carro, compra uma moto. Ele fala, uau, olha quantas motos igual a minha tem aqui no bairro. Olha quantos carros tem igual o meu no caminho de casa para o trabalho. Peraí, Habibi, até ontem, Habibi é Mr. ou Mrs. Até ontem também já tinha esse carro. Todo mundo comprou porque você comprou, pouco provável. Só hoje eu consigo perceber. Eu começo a perceber. Por quê? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que ver é diferente de enxergar. A gente pode ver, mas nunca ter percebido. Hoje que eu comprei o carro, daqui para frente eu vejo quantos carros igual o meu tem na rua. Rashi fala para a gente com as pessoas exatamente a mesma coisa, com o mundo é a mesma coisa. Se eu não parar, Natan Eno Velibo, diz Rashi, eu preciso parar, olhar, colocar meus olhos, olhar, focar, aí eu vou enxergar e depois sentir e agir pela pessoa, ou o que for, pela ideia, ou o que for. Sabem que quando Einstein, em 1900, propôs aquela teoria do tempo e espaço são relativos, dependem da velocidade do observador, que alguns chamam de teoria da relatividade, ele foi rejeitado por cientistas muito grandes. Por quê? A gente não quer ver uma coisa, a gente está acostumado de um jeito, a gente não quer ver uma coisa diferente, a gente não vai enxergar. Mas ele foi lá e provou. O cara falou, não é verdade. Mas como assim não é verdade? Ele provou. Não existe. Quando nós não queremos enxergar algo, a gente não enxerga. Diz Rashi, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa, no conceito que a gente está falando aqui também, ter empatia pelo próximo, tem que parar, porque muitos veem a mesma situação, poucos a enxergam, e menos gente ainda, depois que enxerga, age para ajudar a pessoa que precisa de ajuda. Fiquei pensando, depois que eu vi isso, e queria compartilhar com vocês, queridos, que é importante ver, enxergar, mas enxergar de forma saudável, um passo adiante. Acompanhem comigo, pessoal, esse pequeno episódio, não vou nem chamar de história, verdadeira. Teve uma vez infelizmente, dentro de muitos, aqueles atentados que em Israel, que infelizmente jovens faleceram, e os alunos estavam tão perturbados que eles não conseguiam estudar mais em Israel. Depois do atentado, muitos alunos da Yeshiva ficaram muito perturbados, falaram, puxa vida, depois que fulano faleceu, mesmo que a gente não conhece, é um Yehudi, e dói para todo mundo, eles começaram a ter dificuldade, 2 dias para estudar, para voltar no ritmo de novo, depois desse acontecimento chato de ter escutado que jovens faleceram. Eles entram no Bet HaMidrash de Ponovitch e olham para o Rosh Yeshiva, sentado lá, estudando como uma bomba, Rav Shach, no caso, Zichron Libracha. E perguntam para ele, Rav, como que o senhor consegue estudar? Faz 3 dias atrás teve o atentado, até hoje a gente está chocado porque a gente tem dificuldade de se concentrar. Como que o senhor consegue estudar? Será Shach para eles o seguinte, pessoal. Eu estou há 3 dias desde o atentado sem dormir.
sem dormir, porque os jovens faleceram, me incomoda muito. O mínimo que eu posso fazer é estudar, é crescer e me aproximar mais de Hashem, fazer algo no mérito desses falecidos. Fiquei pensando, pessoal, olha a diferença, sem julgar ninguém. Aqueles jovens, a gente não consegue estudar, mas dormir, a gente consegue dormir bem. Rav Shach, na sua genialidade e grandeza, isso que é empatia de verdade, eu não consigo dormir, porque tem 3 Yehudim que faleceram. Me incomoda, me dói pela mãe deles, pela família deles, pela neshama deles. Mas estudar eu consigo. Ou seja, disse Rashi para a gente, eu acho que isso é o depth do Rashi, é a profundidade do Rashi, Natan Enov Elibo. Ele olhou, enxergou, agiu, mas agir de forma saudável. Isso que a gente acabou de ver agora. Sabe que eu gostaria de compartilhar mais uma história com vocês, e quando a gente tem empatia pelo outro, queridos, a gente vira outra pessoa. E a outra pessoa com a qual nós estamos lidando também vira outra pessoa. Olhem que power essa história, queridos. Simcha, nome verdadeiro. Sabe que em Israel e nos Estados Unidos tem muitos que chamam de nursing homes, casas de terceira idade. E nessas nursing homes é um business isso. Eles cuidam lá dos senhores ou senhoras que moram lá. Simcha era um dos senhores que cuidava dessa casa de terceira idade. E o nome próprio dele era Simcha, Simcha em hebraico quer dizer alegria, ele gostava de ver os senhores que moravam lá felizes. Ele via que eles estavam um pouco cabisbaixos, falou, olha, eu tive uma ideia, eu vou fazer um minyan de manhã de Shaharit, da reza de manhã, juntar o pessoal, vou cantar algumas músicas no meio da reza, para ver se a gente acende o pessoal aqui. Mas como que eu vou fazer o minyan? Até hoje não tinha, então ele tinha que chegar 20 minutos mais cedo da hora que eles combinaram, passar nos quartos, chamar os senhores até entrar na moda o minyan nos dias seguintes. Então ele foi lá, começava a bater nas portas, vai ter um minyan, queria contar com o senhor, alguns falavam vou amanhã, outros falavam claro, com prazer, outros falavam não. Uma das portas que ele bateu, um senhor chamado Shmuel, ele bate na porta, aí abre a porta, o Shmuel fala assim, como posso te ajudar? Ele falou, olha, vai ter um minyan, Simcha diz para ele, gostaria que o senhor participasse. Shmuel vira para ele e fala, sai do meu quarto. Tá bom? Saiu. Uma outra vez, quando já o minyan pegou o jeito, Simcha queria muito que Shmuel viesse, porque já tinha minyan, mas ele queria muito que ele viesse. Falou para ele, olha, bateu de novo na porta dele, e antes de Shmuel gritar, Simcha disse o seguinte, olha, por favor, não grita comigo. Eu não quero lhe incomodar, mas eu queria que você soubesse que nós temos um minyan, que já está acontecendo diariamente, todos os dias de manhã em Shacharit na reza, e eu queria pelo menos entender o que você tem tão contra que você gritou comigo no primeiro dia que eu vim aqui. Shmuel, aquele senhor de idade, fala para ele, olha, senta do meu lado. Simcha disse, claro. Ele fala, olha, a verdade é que eu quero ir no minyan. Eu quero mesmo. Simcha olhou com uma cara de perplexo. Eu quero? Você me falou, vai embora daqui, não quero nem escutar sobre o minyan. Tudo isso em silêncio, e Shmuel foi dizendo, eu quero, disse Shmuel, mas eu não consigo. Simcha, sem falar nada, olhando com uma cara de ponto de interrogação, Shmuel continua. Shmuel, aquele senhor de idade, fala para Simcha, aquele que cuidava do nursing home, o seguinte, eu sou um sobrevivente da guerra. Eu tinha 12 anos quando tudo começou. Eu saí de casa, meu pai foi comigo, e a gente foi para um dos campos de trabalho. Meu pai uma vez chegou para mim e falou, olha, daqui a pouco vai ser o seu bar mitzvah, você vai fazer 13 anos em algum momento, em breve. E eu não sei onde eu vou estar, onde você vai estar, a gente está trabalhando nesse campo, não sei quanto tempo vai durar, nem onde a gente vai ficar, nem como. Eu queria muito que você colocasse tefilim. E eu olhando para o meu pai, colocar tefilim num campo de trabalho, como que isso é possível? A gente não tem nem campo, não tem nem, permita, não tem nem tefilim, nem minyan, e nem oportunidade, nem tempo de colocar tefilim. Disse o pai dele, não se preocupe, do outro lado, aqui no quarto do lado, na barraca do lado, tem um homem que eu sei que ele tem um tefilim da mão e da cabeça, a gente vai passar, eu vou passar lá no meio da noite, pegar e voltar. O filho dele, Shmuel no caso, falou para o seu pai, quem está contando a história é o próprio Shmuel de 12 anos de idade, mas já
que tinha 12 anos de idade, contando isso anos depois, porque ele tinha essa rejeição contra o minyan, falou, olha, meu pai foi correndo para outra barraca no meio da noite e eu fiquei observando pela janela do nosso quarto. E meu pai saiu lá pegar o tefilim e ele volta. E eu vejo meu pai voltando com o tefilim na mão e estava segurando a coisa mais preciosa do mundo. O jeito que ele abraçava o tefilim, eu nunca vi nada na minha vida. E eu vi meu pai chegando, eu estava tão feliz, até que minha felicidade terminou. Eu escutei um grito. Halt! Em alemão, pare. E meu pai deu mais um passo para ver se a luz não pegava ele e o tiro foi certeiro. Meu pai caiu no chão e foi a última vez que eu vi meu pai em vida. E o tefilim ficou lá. E nenhum alemão percebeu, nenhum alemão estava nem preocupado com o tefilim. No dia seguinte eu fui, peguei aquele tefilim e guardei comigo. Foi a única coisa que sobrou. Foi aquele tefilim, que não era mais nem meu. Meu pai, nunca mais. Agora, Simcha, você entende porque eu não consigo e nem posso, eu acho, participar de um minyan. Eu quero, mas eu não consigo. Você me entende? Simcha, como disse Rashi, Natan enov elibo, escutou, sentiu pela situação. Ele sai do quarto, te entendo perfeitamente, e mais dias passam e Simcha nunca mais bateu naquela porta, pedindo para Shmuel participar do minyan. Nunca mais. Depois de alguns dias, tinha 9 no minyan. E Simcha fica naquele dilema, eu bato na porta de Shmuel ou não? Olha, eu vou tentar bater com delicadeza. Ele bateu de uma forma delicada. Shmuel fala, como eu posso te ajudar? Ele abre a porta, sou eu, Simcha. Sim, diga, como posso te ajudar? Olha, posso contar com você para o minyan? Shmuel diz, não. Simcha diz, posso pelo menos pegar o seu tefilim para emprestar para alguém para quem te possa ter minyan? Shmuel não conseguia se separar do tefilim. Ele falou, eu vou junto. Eu vou junto. Me leva na cadeira de roda que eu vou junto. Simcha não acreditou. Estava levando aquele senhor de idade, 60 anos depois daquela história da Segunda Guerra que ele contou, para o minyan. Era segunda-feira. Com o tempo, passados alguns minutos, Simcha olha e vê que Shmuel próprio estava de tefilim de mão e da cabeça. Ele colocou sozinho. E chegou a hora de subir na Torá. E Simcha tenta sondar se ele vai querer subir ou não. E pergunta para ele, você é Cohen, Levi ou Israel? Ele diz, sou Israel. Ele entendeu uma deixa. Quando chegou a hora do terceiro, a pessoa subir na Torá na segunda-feira, ele chamou Shmuel para subir na Torá. E ele sobe na Torá, faz a brachá, e termina a brachá. E Shmuel, aquele senhor de idade, vira para todo mundo que estava lá presente, para aqueles outros 9, para Simcha que estavam juntos, e falou o seguinte, olha, a última vez que eu entrei numa sinagoga foi exatamente há 60 anos atrás. Hoje eu tenho 72 anos de idade e eu tinha 12. Ele conta a história para todo mundo, do pai dele, indo voltando, pegando o tefilim. Depois daquele dia ele nunca mais entrou na sinagoga, foi logo antes, a última vez que ele tinha entrado na sinagoga. Mas eu queria agradecer vocês. Por quê? Porque hoje eu estou fazendo meu bar mitzvah pela primeira vez, com 72 anos de idade. Eu não consigo colocar tefilim. Sim. Eu quero, mas eu não consigo. Até que Simcha Natan eno, os olhos olhou, enxergou a situação, não falou nada. É só olhar, só participar, não precisa dar conselho, muitas vezes. Velibó, e segurou o fardo junto com Shmuel. A história mudou. Porque quando a gente escuta o outro, a gente entende o outro, a gente tem empatia pelo outro, a gente dá vida para o outro. Quando a gente dá vida para o outro, tudo já se torna possível. É olhar, meus queridos, e querer enxergar a situação. Natan eno, olhar, enxergar, estar sensibilizado, velibó, e agir de forma correta. Agir de forma correta, como o Rav Shach disse, eu não consigo dormir, mas estudar eu consigo. Não que eu não consigo estudar e fico dormindo no Tranquilex. Natan enov velibó, como disse Rashi, olhar, enxergar e colocar o coração, quando aquele senhor falou, eu não consigo colocar tefilim, eu quero. O que ele estava querendo dizer de verdade, eu estou com uma dor. Talvez você pode me ajudar.
Como se ajuda? Escutando, mas de verdade, querendo participar da situação com o outro. Pode ser para dificuldades, óbvio, e que numa alegria também. Dançar com o noivo, dançar com a noiva. Tem dois tipos de dançar, um que a pessoa dança para falar estive aqui, tira uma foto, posso ir embora, já registraram minha presença. A outra é eu estou feliz por você. É o mesmo tempo na pista, mas um é eu estou vivendo com você, o outro é eu estou fazendo meu check, puf, posso já cair fora. Eu queria aproveitar, pessoal, já que essa é a qualidade de Moshe Rabbeinu, empatia, a gente explicando um pouquinho, aprendendo juntos o que é empatia. É muito curioso, pessoal, como a gente olha de uma forma saudável e a gente entende mesmo a situação, a gente pode mudar ela da água para o vinho, do azedo para o doce. Quando a gente vê algo estranho, olhem que interessante, olhem que curioso, olha esse exemplo. Uma vez eu vi faz muitos anos atrás, Rav Wolbe, no seu livro A Leishur, fala que quando a gente vê algo muito estranho, queridos, o que a gente pode fazer? Ou falar mal da pessoa, ou ir lá ajudar aquela pessoa que está fazendo algo estranho. Falar mal é lashon hará, uma verá gravíssima. Ajudar a pessoa, em contrapartida, é chesed, que é uma mitzvah power. A gente olha, a gente vê, e a gente resolve como agir depois. É o que eu estou falando para vocês, Natan enov elibó, e agir de forma saudável é um up. E como a gente chega nesse nível, pessoal? Como a gente chega nesse nível de olhar, enxergar e agir ainda da forma saudável? Tá bom, olhei, enxerguei e falei lashon hará. Também acabei olhando e enxergando e prestei atenção. Como que a pessoa usa isso para transformar aquilo? Peraí, eu estou vendo que aquele homem lá está cheirando mal. Deixa eu ajudar ele, explicar para ele que aquela criança tem que tomar banho, se ele não vai ter amigos. É transformar aquilo em chesed, em vez de bondade, em vez de falar lashon hará, falar mal. Como que se faz isso? Nesse estágio final do shur, pessoal, eu acho que é investir em duas letras, meus queridos. Quais são as duas letras? Eu. Investir no seu eu. Isso mesmo. Sabe que a gente vive numa geração de marketing, que marketing é muito importante. Marketing, na verdade, é a alma do produto. Uma coisa, um chocolate gostoso, que ele não tem um label bonito, ele não vai ser vendido. Não adianta. Mas o marketing funciona tão bem no mundo, melhor do que o produto itself. A embalagem, a vitrine, o manequim faz um chamariz gigante. Os likes, hoje em dia, os followers. Mas quanto conteúdo tem dentro, pessoal? Muitas vezes, o produto não tem nada. Eu vi uma vez um produto, não sei, talvez é uma marca, se contém uma grama, talvez é uma marca, não sei. Mas, nós, quando não se refere a um produto, se refere a nós, óbvio, né? Produto eu não conheço, mas quando se refere a nós, a gente não pode ser contém uma grama, pessoal. A gente tem que conter quilos de bagagem. Não de peso, não precisa ser obeso, mas a gente tem que conter quilos, meus queridos, de bagagem. Por isso que o maior louvor de alguém é ser um Talmid Chacham, um sábio, porque isso é bagagem. E a pior situação de alguém, nas palavras do Rav Shach, mais uma vez, a maior contrário de brachá, de bênção, diz Rav Shach, é ser um amaret, ser um ignorante. Repito, pessoal, que forte, uma vez disse Rav Shach, o contrário de brachá, de bênção, o contrário, diz Rav Shach, a maior klalá que existe é ser um amaret, ser um ignorante. Por quê? Porque a pessoa é vazia, o eu dele está vazio. Quando o meu eu está vazio, é muito difícil enxergar a situação de forma saudável. Mesmo que eu quiser olhar e enxergar de forma saudável, vai ser difícil. Não é viver nos likes, não é viver no marketing, é viver em inserir dentro de cada um de nós potencial, capacidade, estudo, crescimento. A gente vê isso muito claro, pessoal, longe de cada um de nós em momentos de dificuldades. Muitas vezes a pessoa tem muitas dificuldades na vida e todo mundo tem. A gente vê quanto que a gente é vazio, quando a gente fica frágil, quando a gente precisa correr pedir uma brachá. Óbvio que pode pedir uma brachá para o Rav. Mas por que essa ansiedade, Por quê? Porque nós muitas vezes, me permitam, estamos vazios. A gente fala Baruch Hashem, a gente vê Shur de Emuná, mas quanto pesado nós estamos no quesito Emuná, fé, confiança em Hashem. Investir no nosso eu é reagir a situações que apresentam as nossas vidas em volta, ter empatia com os outros de forma saudável. É muito power isso, pessoal. Olhem que curioso, pessoal. Investir no nosso eu é imprescindível. Estudar, crescer, aprender, é imprescindível. Eu já sei e eu estou ensinando. Pior coisa do mundo. O ensino tem que ser algo que transborda, não eu já sei. A pessoa que para de estudar, essa pessoa cessou de viver, de acordo com a Torá.
Olhem que interessante, pessoal. Olhem esse approach, olhem que bonito eu acho. A gente muito fala no mundo de hoje em dia sobre kiruv, sobre aproximar as outras pessoas. É importantíssimo. E quantos Eudim tem, infelizmente, que não tem nenhum contato com, que nós temos o privilégio de ter contato com a Torá, que é um presente. Mas muitos ainda não têm. Vão ter, Bezat Hashem, via pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso de aproximar eles. Muitas vezes, quando a gente fala kiruv, aproximação, a gente entende que é aproximar a pessoa da Torá. Uma tradução muito pobre. Repito, muito pobre. Sério? Então o que é kiruv? Kiruv, na verdade, pessoal, é aproximar a pessoa da essência que ela já tem dentro dela, refinar isso. É aproximar eu, você, nós, aquele Yehudi, aquela Yehudiá, de quem você já é, te dá bagagem para ver o potencial power que nós temos da Neshama que Hashem colocou dentro de cada um de nós, que é uma faísca de Hashem que já está dentro da gente. Não é criar algo na pessoa, é desenvolver o que já existe. Isso é Kiruv. Kiruv não é eu preciso agora reinventar, não, Kiruv é cavar a pessoa até chegar no íntimo dele com estudo, com Torá, com inspiração, e colocar essa pessoa em touch com ele ou com ela mesmo. Isso é investir no nosso eu. Não é trazer a pessoa para a Torá. É colocar a Torá para a pessoa ficar em touch com quem ele já é. Porque cada um de nós foi criado, Hashem colocou um pedaço de Hashem dentro da gente, que é essa nossa Neshama, nossa alma. Então já tem. Falta ficar em touch com isso. Isso é olhar para o nosso eu e investir no nosso eu. E pensar nele também, pessoal. Muitas vezes a gente chega perto e a gente tem medo de encarar o nosso eu de verdade. Cada um de nós tem um Hashem dentro da gente. Mas se eu olhar que eu tenho Hashem dentro de mim, eu vou ter que... Tá bom, vai ter que. Devagarzinho, vai um passo por vez. Tem problema. Tira uma rodinha, depois tira outra, aprende a andar de bicicleta. Mas não é fingir que não existe. Porque de verdade, pessoal, quando eu invisto no meu eu aproximo o meu eu de mim mesmo, isso é Kiruv. E automaticamente eu me aproximo de Hashem. Para a pessoa poder ver uma situação de empatia, o que a gente está falando de forma saudável, o que o Moshe Rabbeinu viu, eu acho que Moshe Rabbeinu tinha que ser muito saudável. Porque ele podia olhar a situação e falar, tá bom, Hashem está decretando, ele não tem o que fazer, o julgamento de Hashem. Moshe Rabbeinu falou, não, eu vou lá. A pessoa saudável vai querer ajudar o outro, independente de quem é o outro. Quando ele viu dois Yehudim brigando, ele foi separar a briga, mas os dois eram Rechaim, eram perversos, era da Tânia Viran. A pessoa que não é saudável vai falar, tá, deixa eles se virar, eles são Rechaim, são malvados. O Moshe Rabbeinu falou, não, já que eu sou saudável, eu consigo ver a situação de forma saudável. E como que ele faz para ficar saudável? Óbvio, a gente está falando de Moshe Rabbeinu, mas como se faz para nós? Quando a pessoa estuda, quando a pessoa aprende Halachot, leis, aprende Torá, quando a pessoa se inspira, ela vira saudável. Quando a pessoa vira saudável, tudo que ele vê, Natan Eno, Velibo, de forma saudável. Meu olho e meu coração, se eu estou saudável, conseguem ver a situação de forma saudável, para que eu possa ter empatia verdadeira com o outro. Porque se eu estou azedo, como é que eu posso ver qualquer situação de forma sorridente? Muitas vezes, e quando a gente termina, a gente tem que perguntar, em vez de, quando a gente tem um grupo de amigos, alguma coisa, já que a gente está falando do nosso eu, a gente chega a falar, mas eu queria muito ser amigo dele ou dela, mas ele, mas ela. Pessoal, um minuto. Se a gente, em vez de falar ele ou ela, a gente mudasse o botãozinho para eu. Como eu posso fazer para ficar mais agradável? Não o que ela tem de errado, o que ele tem de errado. Como eu posso fazer para isso ou me incomodar menos? Focar no eu e não no ele. Focar no eu e não no ela. Focar no eu e não na sinagoga. Muita gente reclama da sinagoga, reclama da comunidade, reclama do Rav, reclama da Torá. Mas por quê? Porque a gente não está crescendo. Quando a gente está crescendo, tudo se transforma de forma mais maravilhosa do mundo. Porque, de novo, ter empatia, como disse Rashi para a gente, a melhor definição do mundo, óbvio, foi Rashi, é olhar, enxergar e colocar o coração, e a gente adicionou hoje, que eu acho que isso é verdade, de ver de forma saudável. Para que eu possa ver de forma saudável, para que nós possamos ver de forma saudável, nós precisamos estar saudáveis. E a única forma de fazer isso, pessoal, é estudando. Nas relações interpessoais, não é como, não é reclamar. Me permitam, não é porquê, é como. Muitas vezes a gente fala, mas por que tal coisa? Mas por que ele fez assim? Por que ela fez assim? Por que a sinagoga? Por que a comunidade? Um minuto.
pergunta tem que ser como eu posso... Boa pergunta, aí sim. Trocar o porquê com o como. Em vez do porquê, pessoal, colocar como eu posso fazer para participar, para ajudar, para que fique mais agradável. Talvez eu sente num lugar diferente, pode ser. Talvez eu rezo numa sinagoga diferente, também pode ser. Mas é o como, não é o porquê, pessoal. E o segredo foi que Moshe Rabbeinu, que foi o símbolo da empatia, pessoal, e aqui tem o jackpot e com isso a gente termina. Olhou, enxergou e agiu, gritem comigo, de forma saudável. Onde a gente vê isso? Porque para Moshe Rabbeinu agir de forma saudável, ele tem que ser saudável. Onde a gente percebe isso, meus queridos, e com isso a gente termina? No seguinte caso, meus queridos. Moshe. A palavra, uma vez eu escrevi a palavra Moshe num papel e surgiu isso faz anos atrás, talvez eu já contei alguma vez aqui, para mim é algo maravilhoso e todo mundo tem que guardar isso consigo. A palavra Moshe, que é o nome desse grande homem, Mem, Shin e Rei, sem nada, Mem, Shin e Rei. Quando a gente quer saber o que é o reflexo da pessoa, o que a gente faz? A gente coloca a pessoa no espelho, esse é o reflexo da pessoa. Se nós colocarmos, não vi isso escrito dentro, mas vou me aventurar a falar, acho que é muito óbvio. Quando nós colocamos o nome Moshe no espelho, o que nós vemos, pessoal? Moshe, Mem, Shin e Rei, no espelho, o espelho inverte a palavra, fica Rei, Shin e Mem, Hashem. Que power! Moshe Rabbeinu era um reflexo, espelho de quem? De Hashem. Por isso que Moshe Rabbeinu conseguia ver todas as situações de forma verdadeira, da forma com a qual Hashem quer, e aí agir da forma melhor possível. Então Hashem falou, olha, esse é o homem que eu quero para gerir o meu povo. Esse é o homem que eu quero para ser o CEO do meu povo. E esse é o único atributo que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeinu. Quando lembrarmos de Moshe Rabbeinu, lembra de empatia, lembra de ser saudável, lembra de olhar e enxergar a situação à nossa volta, não falar não tem nada a ver comigo. Sim, tem a ver comigo. Como eu vou reagir? Quanto mais nós estudamos, mais crescemos, mais nos inspiramos na Torá Kedoshá, mais saudavelmente a gente vai reagir a todas as situações. Moshe, reflexo de Hashem. Sejamos nós também, Bezat Hashem, o reflexo de Akadosh Baruch Hu.